Eu sempre dizia, quando, sim, em roda de amigos, não, minha filha não é sapatão, minha filha é sandalinha. Aí um belo dia me chamou do canto: mãe, eu não sou sandalinha, mãe, eu sou trans. Bom, a minha família, acho que de certa forma ela já estava preparada, né? No caso, quando eu me assumi. Bom, eu sou Patrick Lima, tenho 24 anos, sou estudante de jornalismo e eu sou um homem trans. Primeiro, me assumi em determinado momento como sendo lésbica, né? E isso foi mais tranquilo. E com 18 anos que eu tive consciência do que era e o que eu podia fazer, o que eu queria fazer, eu contei para minha mãe. Na verdade, eu contei primeiro para minha avó. E minha avó é como se fosse a prova de teste. Eu conto pra minha avó, dependendo do jeito que ela aceitar, e depois eu conto pra minha mãe. Mãe, não gosto de menino. Eu falei, isso é natural. Os meninos em geral são bobos. Até eles chegarem na nossa maturidade, demora. Não, mãe, não é bem isso. Eu tô gostando de uma menina. Aí eu falei, e ela gosta de você? Claro que as pessoas não entendem de cara, né? Até pra gente se entender, na verdade, a gente demora um tempo pra absorver. Claro, aquelas lágrimas desceram durante um bom tempo. Aí é sempre assim, mas o que está errado, onde foi que eu errei, né? E eu lembro que durante a minha vivência lésbica, no caso, ela nunca entendeu o porquê de eu me expressar de uma maneira masculina. Era algo que ela não entendia. Ela entendia o fato de eu ficar com mulheres, mas ela não entendia o fato de eu ser tão masculino. E acho que ela acabou associando uma coisa a outra. Já na minha infância também, sempre fui muito mulher, sempre preferi as coisas, né, que a gente diz que é de menino, que se encaixam mais no universo masculino. E de uma forma geral, assim, com o tempo ela foi, embarcou, entendeu que a minha felicidade, na verdade, dependia disso. E a partir disso com companheiríssimo. Foi muito legal. Você cria um filho, não é pra você. Aquele velho chavão, você cria filho pro mundo, é uma grande verdade. E você sempre diz pro seu filho, não minta pra mim. Me fale sempre a verdade. Então, calcada nisso, eu falei assim, poxa, minha filha, no caso, né, fez a lição de casa direitinho. Aqui sou eu, com 2 anos, meu aniversário, de frente pro meu bolo de coelho. Eu tinha uma babá muito caprichosa, que me botava lacinho e tal. E aqui eu nem sabia quem eu era. Aqui é a foto da capa, eu com 14 anos. Aqui eu com 18 anos. Aqui é quando eu me opero, aos 27. Aqui é aos 24, 3 anos antes da cirurgia. Meu nome é João W. Neri, eu sou psicólogo, sou sexólogo, sou considerado o primeiro homem trans operado no Brasil. Eu, desde os 4 anos que me identifico com o gênero masculino, 3, 4 anos, né, quando eu me entendo por gente, e eu me senti um menino e minha mãe me leva ao psicólogo aos 9 anos de idade por causa disso. Evidentemente ela não me diagnosticou, a psicóloga, como trans, porque também não existia esse termo. Eu era vista naquela época como uma lésbica masculinizada, né? O que eu também não me identificava porque eu nunca me senti mulher. Eu passei praticamente 30 anos sem rótulo, né? Sem me identificar com nada. Aliás, só aos 30 anos é que eu vou encontrar o primeiro trans para poder trocar experiências em nível vivencial, né? Então eu era um ET, eu não tinha, era aquela coisa ambígua, sempre meio estranha, ninguém sabe o que é isso, numa época em que não se discutia, não havia nenhum tipo de visibilidade para a sexualidade, né? Então, houve, daquela época para hoje, uma grande mudança, né? Em termos de visibilidade da diversidade sexual, né, que sem dúvida teve um grande avanço de lá para cá. Meu nome é Eduardo, eu tenho 20 anos
Eu me identifico como não binário, masculino e bicha. Quando eu me assumi pro meu pai, ele me contou várias histórias, assim, que quando eu era pequeno eu já me identificava, eu pedia pra ele me chamar no masculino. Eu agia de forma assim que as pessoas me vissem no masculino. Eu inclusive me lembro de me cercear de coisas assim que as pessoas me falavam que eram femininas, exatamente porque eu pensava assim que se eu usasse essas coisas, eu fizesse essas coisas, as pessoas iam me ver como uma menina. E a primeira coisa que ele falou foi: vamos procurar alguma coisa pra ver como é que faz isso aí. A minha mãe até hoje não... Quando eu contei pra ela, a primeira coisa que ela fez foi debochar. E eu chorei e ela debochou, inclusive, falando que como você quer ser menino se você tá chorando. Eu passei um tempo, assim, falando com ela muito pouco. No ano passado, quando eu fui fazer a minha cirurgia, no dia que eu fui fazer a minha cirurgia, ela foi no hospital, porque eu tinha chamado, inclusive, e ela fez um escândalo no hospital. E ela fez um escândalo tão grande que eu não pude fazer a cirurgia, porque eu estava estressado. Eu fui com 4 amigas, a minha avó, meu pai e ela. Foi as pessoas que foram me acompanhar. E ela ameaçou bater numa amiga minha, bateu em 2 outras. E ela só saiu do hospital quando falaram pra ela que a cirurgia estava sendo cancelada. E ela mudou completamente, falou que bom, melhor assim, e foi embora. Você não tem uma masculinidade, tem várias masculinidades, e tem também pessoas que são consideradas transmasculinas, mas que não se definem como transhomens ou homens trans. A gente acaba se aproximando na caixinha que a gente vê ali, que a gente se enquadra mais, né? O período mais difícil de uma pessoa trans, sem dúvida, é a adolescência, que é quando começam os caracteres sexuais secundários, né? E começa, então, no meu caso, a aparecer mamas e a menstruação, como eu chamo no meu livro, porque para mim era um monstro aquilo. Então, os transhomens não vão à praia, não vão à piscina, né? De uma maneira geral. O corpo cada vez mais um obstáculo à sedução, em vez de ser um instrumento favorável. Então eu tinha que falar fino uma hora, se me chamavam de senhora, eu tinha que falar grosso, se me chamavam de senhor, eu nunca sabia como é que iam me tratar. Quando surge a moda unissex, que me favoreceu muito. Então eu passei a usar calça jeans e cortei o cabelo, e mesmo não tendo barba, eu já era visto como uma figura masculina perante os desconhecidos, né? Com isso, eu passei a ter um certo alívio em relação ao banheiro. Nem todo homem trans, nem toda mulher trans tem um aspecto muito masculino ou muito feminino. A gente não tem como graduar essa passabilidade de todo mundo. Então o problema seria caso eu quisesse ir no banheiro feminino. Na verdade, na época de colégio, lá, né, já no ensino médio, eu tinha muito problema para ir no banheiro. Porque colégio, por mais que era um colégio grande, um colégio conhecido, você acaba conhecendo todo mundo e todo mundo acaba te conhecendo. Então eu evitava ir no banheiro. Quando eu ia no banheiro dos professores, porque eu não ia ter essa resistência. Eu aprendi a não sentir vontade de usar o banheiro na rua, assim. Eu não usava, eu passei, não sei lá, 8 anos na escola. E eu entrei muito pouco no banheiro. O banheiro é um grande problema para todos os transgêneros. E é generificado, mas não respeita o seu gênero, né? Porque a nossa cultura dá importância à questão genital. Então, se você tem um pênis, tem que ser homem de qualquer maneira, e se você tem uma vagina, tem que ser mulher. O que é um grande engano, essa naturalização da sexualidade, né? Costumo dizer que a minha cara de mal sempre impôs um pouco de respeito, então as pessoas elas ficavam meio receosas de fazer alguma brincadeira. Eu sofri na escola bastante, assim, mas eu nunca cheguei a sofrer transfobia, porque eu nunca me assumi pra ninguém, mas eu sofri muita lesbofobia, muito, assim, bastante.
Apareciam algumas pessoas, aí fazia aquela piadinha, mulher macho, não sei o que e tal. O coordenador era extremamente homofóbico, extremamente bizarro, assim. E quando eu comecei a faculdade, eu já estava, de certa forma, mais masculinizado, eu não tinha começado ainda a me hormonizar. Mas eu cheguei, me identifiquei como homem, como um Patrick, e assim eu fui respeitado. Assim, as pessoas não sabiam, na verdade, que eu era um homem trans, que eu sou um homem trans. Qualquer coisa que eu tivesse fora do uniforme, ligeiramente ele usava pra me atacar de alguma forma. Na pracinha já me chamavam de Maria Homem, durante a faculdade me chamavam de Paraíba, mulher macho, os termos que vão mudando, mas basicamente isso. Essa parte do preconceito e transfobia foi mais institucional, das pessoas que sabiam da minha condição, que eu lutava para ser reconhecido como tal, ter o meu nome respeitado. E no caso a faculdade sempre ficou saindo pela tangente, isso aí é legal, isso não pode, não sei o que e tal. Eu sofria com os professores e o coordenador e a pedagoga. E no meu segundo ano eu não conseguia mais ficar na sala praticamente, assim. Não tinha mais condição de estudar, assim. Como ele não podia fazer nada comigo por eu ser lésbica ou por eu ser o que fosse, ele implicava bastante comigo, assim, com qualquer coisa que acontecia. A transfobia é muito forte no Brasil. Eu sofri ela desde a infância, né? E trans também não trabalha, trans não consegue emprego, o Estado não fornece nenhum tipo de ajuda. Você vai numa entrevista de emprego, você é super qualificado, você em primeiro momento é aprovado, e quando você chega no RH com seu documento e tenta explicar, você não é mais qualificado para a vaga. Ou então aquela vaga que estava disponível não está mais porque alguém que saiu vai voltar. A maioria dos trans são expulsos de casa, menores de idade ainda. Muitos homens trans sofrem o estupro corretivo, né, que também é muito ocorrente nas lésbicas. A homossexualidade deixou de ser uma patologia em 1973 nos Estados Unidos. Agora, a transexualidade continua sendo uma patologia no mundo inteiro. Os dois países que despatologizaram foi a França em 2010, mas que continua sendo obrigatório o laudo psiquiátrico para poder se operar. Agora, a Argentina, com a lei de identidade de gênero, ela realmente despatologiza na medida em que o laudo psiquiátrico não é mais necessário, nem a cirurgia para mudar o nome e o gênero, que é o que nós estamos tentando aqui, e que vai ser muito difícil com esse Congresso conservador que está. Ela, no momento, essa PL 5002, que é a Lei de Identidade de Gênero, que me homenagearam, né, o Lei João W. Nery, e essa PL é baseada na lei argentina de identidade de gênero, que foi aprovada por unanimidade no Senado em 2012 e vigora até hoje com sucesso. E essa lei seria a nossa libertação, porque, em suma, ela diz que qualquer pessoa trans, no caso, né, pode ir a um cartório mudar o seu prenome e o seu gênero sem necessidade de cirurgia, de hormonização ou de laudo psiquiátrico, né, sem perder direito ao SUS.